viriam ao mundo quando estivesse na iminência de Jesus retornar. E uma dessas calamidades é esta confusão econômica que o Senhor mostrou a ele, exatamente como nós estamos começando a ver na face da terra. Ele escreveu esta visão num livro que em inglês é The Vision e em espanhol La Vision, não existe em português. E eu tenho uma cópia em espanhol. Eu gostaria de ler alguns trechos aqui para que os irmãos que acompanham o noticiário, os jornais, possam perceber e ver como exatamente o que Deus disse há 35 anos atrás está ocorrendo diante dos nossos olhos. Ele diz assim, eu vou ler alguns trechos apenas, e eu gostaria que você prestasse atenção. Mas eu quero que você guarde no seu coração o Salmo 91, que nós vamos meditar nele daqui mais um pouquinho, e também o texto que nós lemos hoje, onde Deus diz que Ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve, e que Ele faz diferença entre o ímpio e o justo. E está chegando a hora, irmãos, dessa diferença ficar muito evidente na face da terra. E se você é um justo, se você já foi justificado pelo sangue de Jesus, saiba que os olhos do Senhor estão sobre ti para fazer a diferença nesses dias que se aproximam. Ele começa dizendo sobre uma confusão econômica. Ele disse, avizinha-se uma quebra. Nós estamos frente a uma iminente confusão econômica de alcance mundial. Veja bem que o que está acontecendo é realmente uma confusão econômica. Ninguém entende direito o que está acontecendo. Em minha visão, esse foi o detalhe que vi com maior clareza. Muitas pessoas de oração têm compartilhado esta mesma visão atualmente. Não só o dólar americano está caminhando para ter grandes dificuldades, senão que todas as demais moedas correntes no mundo inteiro. Vejo uma confusão econômica que abaterá a Europa primeiro, e logo afetará o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, e pouco depois todas as demais nações. Realmente não é uma depressão o que eu vejo vir, senão uma recessão ou retração econômica temporária de tal magnitude que haverá de afetar o estilo de vida de quase todo trabalhador assalariado dos Estados Unidos e de todo o mundo. Países que no presente controlam grandes quantidades ou enormes quantidades de dinheiro ou de divisas ocidentais, ou seja, dólares, vão se ver em dificuldade muito grandes também. Os países árabes ficarão de modo particular prejudicados, porque eles vendem o petróleo deles quase praticamente em dólares. Nos esperam, não tenha menor dúvidas, anos de caristias, cheios de confusão monetária e de desespero. Quando será? Não está claro, porém não está muito longe. Os maiores economistas do mundo inteiro não acertarão para explicar esta confusão. E se desenvolverá uma crise internacional de medo. É o que nós estamos vendo hoje. Uma crise internacional de medo. Uma falsa bonança econômica precederá a recessão, porém será de breve duração. Não obstante todos os sinais de perigos eminentes que nos rodeiam, os próximos anos, um pouco, a contar de 1973, se contarão entre os mais prósperos da história da humanidade. Serão anos de abundância e de prosperidade. Apesar das normas de restrição de crédito, as pessoas continuarão gastando abertamente, as vendas continuarão rompendo recordes, e as pessoas gastarão mais do que nunca na história moderna. As obrigações ou dívidas de crédito chegarão a ser quase incontroláveis.
vejo muito claramente só uns poucos anos de tremenda afluência e contínua prosperidade econômica. Os orçamentos das igrejas se incrementarão, os salários aumentarão, as contribuições para as obras missionárias aumentarão também. A inflação, os custos, os salários subirão em espiral cada vez mais alto. Haverá alguns reajustes menores quanto aos preços, porém a economia por-se-á a crescer. Quando recebi essa visão em abril de 1973, recebi assim mesmo instruções precisas do Espírito Santo, no sentido de que confiasse em Deus no que concerne à obtenção de suficientes recursos para liquidar todas aquelas obrigações de nossa organização que não fossem as hipotecas necessárias. A mensagem que recebi de Deus foi muito clara e precisa. Foi simplesmente esta, 2 pontos. Vem uma grande confusão econômica e se encontram à porta anos de carestia. Haverá alguns escassos anos de abundância e prosperidade para preparar-se para os anos de carestia. Trabalha e ora para que liquides todas as dívidas e prepara-te para efetuar drásticas reduções nos orçamentos. O dinheiro não fluirá como antes, e se estás livres de obrigações, poderás manter teus programas durante os anos difíceis. Não te alarmes, não temas, simplesmente prepara-te para este tempo e aguarde. O segundo tópico que ele aborda neste livro, que ele escreveu em 73, está se cumprindo também diante dos nossos olhos. Tenho a convicção de que vamos ser testemunhas da quebra de algumas das principais e mais populares corporações do país, ou seja, dos Estados Unidos. Vejo surgir tremendas dificuldades para as corporações de crédito, ou seja, os bancos. Os bancos é que entraram em crise nos Estados Unidos e na Europa. Haverá muitas pessoas que se verão impossibilitadas de liquidar as suas obrigações importantes e as principais companhias de cartão de crédito se verão à beira do caos. Milhares de pequenos negócios se verão também forçados a declarar falência. 3 das principais denominações religiosas, ou possivelmente 4, se verão forçadas a operar com a organização mínima devido à falta de fundos. Não poucas igrejas vão sofrer bancarrota, e várias sociedades e organizações eclesiásticas missionárias independentes vão ter que retrair-se. Todos os ministérios de rádio e televisão, salvo uns poucos, terão que ser abandonados. As restrições de crédito desencadeará uma onda de incerteza e de temor. E aqueles que têm dinheiro o guardarão como reserva. O presidente dos Estados Unidos efetuará uma ou possivelmente 2 aparições no rádio e na televisão nacional para tranquilizar a nação. Isso ele já fez. George Bush fez isso. Reafirmando que tudo vai bem. Eu me lembro que os 2 candidatos na época a presidentes pararam a campanha para, junto com George Bush, ir à televisão para dizer que deveria ser aprovada aquela ajuda, etc, etc.